Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos terminando hoje a nossa série sobre a restauração, livros de Esdras, Neemias e Esther. Hoje estudaremos o livro de Esther, seus 10 capítulos, mas faremos apenas um resumo desse livro. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que sempre é nossa prática usar como base para o nosso estudo. Importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura? Livro de Esther, leremos o capítulo 2, apenas os versos 5 a 8 e o número 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e as entregaram aos cuidados desse Hegai, guarda das mulheres. No verso 10 nós lemos: Esther não havia declinado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Hoje abordaremos apenas parte do livro de Esther, mas eu recomendo você ler todos os 10 capítulos. Esse livro é um dos textos mais intrigantes e singulares da Bíblia. Um dos motivos foi que, ao longo da história, tanto estudiosos judeus quanto cristãos contestaram sua inclusão como parte das escrituras sagradas. Nesse processo, foram levantando várias questões, das quais destacamos 6 delas, juntamente com algumas possíveis respostas. Primeira questão: por que o nome de Deus nunca é mencionado no livro de Esther? Uma possível explicação para isso é que o autor do livro, mesmo não citando o nome de Deus, quis enfatizar que o Senhor está presente, mesmo quando parece estar ausente. Muitos defendem que o texto, mesmo sem o nome de Deus, permite que o leitor encontre a mão de Deus no meio de diversos eventos, concatenando circunstâncias dentro de um propósito divino. Como o livro foi escrito no contexto do Império Persa, alguns sugerem que a omissão ao nome de Deus serviu para proteger o texto de alterações, ou para que tivesse a liberdade de circular em ambientes gentios. Segunda questão: por que a oração nunca é mencionada especificamente nesse livro? Embora a palavra oração não apareça, ela está fortemente implícita num jejum que é citado no texto de Esther, capítulo 4, versos 15 a 17. No contexto bíblico, o jejum como esse de 3 dias, convocado por Esther, quase nunca ocorria sem a súplica religiosa, sem haver algum tipo de oração. Terceira questão: por que o Novo Testamento não menciona o livro de Esther? Esther é, de fato, o único livro do Antigo Testamento, além de Cantares de Salomão, que não é citado ou aludido no Novo Testamento. O Novo Testamento teve um foco na chegada do Messias e na sua aliança, na nova aliança com o Messias. O livro de Esther, é um texto que tem como pano de fundo a sobrevivência do povo judeu dentro do Império Persa após o exílio.
esse talvez não tenha sido um tema que poderia se encaixar diretamente nas discussões teológicas dos apóstolos. Quarta questão. O livro fornece a base histórica para a chamada festa de Purim, uma das tradições judaicas, mas a pergunta ou a questão é que essa festa nunca é mencionada no Novo Testamento. E aí vem a pergunta, por que motivo? O Purim era uma festa de caráter histórico e secular celebrada localmente, diferente das festas religiosas como da Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Essas festas religiosas exigiam a ida dos judeus ao templo em Jerusalém, mas isso não acontecia com a festa de Purim. Quinta questão. Por que traduções gregas fizeram adições ao texto hebraico original? A versão grega chamada Septuaginta adicionou 107 versículos para corrigir o que parecia ser uma falta de religiosidade do texto hebraico. Esses acréscimos ocorreram em forma de orações feitas por Ester e Mordecai, visando mencionar o nome de Deus. Isso explica porque, nas Bíblias católica e ortodoxas, o livro de Ester é mais extenso, enquanto as Bíblias evangélicas seguem o texto hebraico, que é mais conciso e direto. Sexta questão. Dado que o livro se refere a judeus que viviam fora de Judá, por que nunca há menção à lei de Deus, à terra prometida ou a Jerusalém e o templo? Uma possível explicação para isso é que o livro descreve a vida dos judeus na diáspora, na dispersão, judeus esses que se mantiveram vivendo fora da terra prometida. O silêncio sobre Jerusalém e o templo reflete a realidade daqueles que escolheram permanecer na Pérsia em vez de retornar para Judá. Não mencionar a lei e o templo faz com que o relato possa ser visto como um modelo para o povo judeu fora de Israel, em um mundo que vivia em um mundo secular e hostil. O livro sinaliza mais para a dependência da sabedoria e das iniciativas, em vez de contar claramente com a providência de Deus. No próximo quadro, uma pergunta. Mas quem era Ester e por que há um livro sobre ela? Ester foi uma jovem judia órfã com o nome hebraico original de Hadassa. Quando bebê, foi adotada e criada por seu primo Mordecai. Há indicações de que seu pai havia morrido antes dela nascer e sua mãe falecera no parto. Ester e Mordecai eram parte da comunidade de judeus exilados do cativeiro na Babilônia que não retornaram para a terra prometida, mas, após o final do exílio, permaneceram na Pérsia. Os eventos do livro aconteceram por volta do ano 480 a.C. e são episódios ou são acontecimentos paralelos ao que ocorreu entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Mas vale observar que esses textos do livro de Ester, não têm nada a ver com os judeus que retornaram para Judá após o fim do exílio. É possível que Ester tenha tido uma vida difícil nos anos iniciais de sua vida. Ainda jovem, foi retirada de sua família para viver no palácio do rei persa, possivelmente contra a sua vontade. Sua estadia no palácio teve como objetivo participar de uma seleção feita entre várias moças para eventualmente se tornar esposa do rei. Essa seleção ocorreu e Ester se tornou rainha da Pérsia após ser escolhida pelo rei Assuero, identificado historicamente como Xerxes I. O Império Persa havia conquistado o Império Babilônico e, na época de Ester, ele era composto por 127 províncias, sendo Judá uma delas. O império era bastante extenso. Ele ia desde a Índia até a Etiópia. Embora o livro não mencione Deus, é difícil ler o texto sem ver a providência dele agindo de forma poderosa e sutil para livrar seu povo do extermínio. Alguns comentaristas defendem que a ausência da menção ao nome de Deus
pode ter sido uma parte deliberada da estratégia literária do escritor. O autor do livro não se identificou no texto, porém ele escreveu como se fosse uma testemunha ocular dos eventos que registrou. Há quem diga que o livro teria sido uma fonte de incentivo para os judeus que haviam retornado à Terra Prometida após o exílio. Na Bíblia cristã, Ester aparece ao lado de Esdras e Neemias, junto com os livros históricos. Na Bíblia hebraica, é um dos 5 livros em sua parte final. O livro tem um ponto de vista histórico e um ponto de vista teológico. Do ponto de vista histórico, o livro de Ester relata como ela arriscou sua vida para salvar o povo judeu de um extermínio planejado por Ramã. Ramã era um dos conselheiros do rei. O livro também mostra que Deus cumpre suas promessas de aliança por meio de sua providência. Ainda na perspectiva histórica, ele apresenta um relato cheio de drama e suspense que atrai as pessoas. Ele descreve acontecimentos e eventos que muitas vezes são o oposto do que o leitor espera. Por isso eu recomendei você ler os 10 capítulos desse livro. Do ponto de vista teológico, um dos propósitos do livro é mostrar que, em certos casos, Deus age providencialmente. Isso acontece através de coincidências e conexões entre certas pessoas. Pode-se dizer que o livro é teológico no sentido de que seu propósito principal é ensinar sobre Deus e sua relação contínua com o seu povo. O significado contemporâneo disso tudo é que a vontade de Deus para a vida de um indivíduo se desenrola por meio da providência divina a cada dia. Outro propósito do livro é nos desafiar a perceber o sagrado operando dentro do cotidiano, sem a necessidade de sinais sobrenaturais externos. Esse mecanismo ocorre no relato do livro. Há quem diga que esse relato é como um relógio suíço, que com suas várias peças pequenas se encaixam perfeitamente, mudam o tempo e, consequentemente, mudam a história de uma nação. No texto, o autor usa uma série de coincidências. Uma vez combinadas, elas tornam estatisticamente impossível que tudo o que ocorreu no relato tenha sido resultado do acaso. No próximo quadro, vemos que a providência de Deus fica visível no livro de Ester. Conforme dissemos há pouco, no livro, o nome de Deus não é mencionado. Por conta disso, pode parecer para alguns que ele se mantém ausente. Mas, na realidade, quando lemos o livro, Deus pode ser percebido em ação através de suas providências. Providência vem do latim providio e se refere a ver os acontecimentos da vida antes que eles aconteçam, que, aliás, é um dos atributos de Deus. Aplicando ao presente caso, a solução da crise que aparece no relato do livro é providencialmente antecipada. Além da antecipação, ela é providencialmente superada em um momento crucial logo à frente no relato. O curioso é que não ocorre nenhuma intervenção excepcional ou milagrosa visível. Ao contrário, os acontecimentos registrados são resultantes de circunstâncias que se desdobram em uma sequência natural. Mas observe que, embora não haja milagre registrado, o desdobramento do relato é, em si, um milagre poderoso. O que se vê é que uma divindade soberana concatena todos os eventos não milagrosos a ponto de provocar um resultado predeterminado conforme sua vontade soberana. Esse milagre se mostra ainda mais milagroso porque ele alcança o resultado predeterminado por Deus sem a necessidade de usar milagres. Quando lemos o livro de Ester, encontramos pelo menos 3 coisas sobre a providência divina. A primeira delas é que o livro revela o método da providência. Ele mostra que mesmo que as pessoas não reconheçam a presença de Deus,
ele está sempre em ação. Seu controle fica especialmente claro no final do livro. Os acontecimentos mudaram completamente quando comparados com o que ocorre no início do livro. Em vez de estarem em perigo, os judeus agora estavam em paz. Deus não apenas governa as grandes questões, mas também usa as aparentes trivialidades da vida para realizar seus propósitos. Algumas dessas trivialidades foram a decisão do rei de convocar a primeira rainha de nome Vasti para que ele a exibisse durante uma grande festa, onde ele estava bêbado, e seguido da recusa dela em atendê-lo. Outra trivialidade foi o ódio de Ramã, um dos conselheiros do rei, que odiava tanto Mordecai quanto o povo judeu em geral. Odiava tanto que ele queria exterminar todos eles. O outro evento relevante é a insônia do rei, que aparece no capítulo 6, versos 1 a 3, e o consequente pedido para que um dos seus servos lesse certo documento para ele. É nessa ocasião que ele ouve que Mordecai salvara a sua vida, e ele nem sabia disso. A providência de Deus é abrangente. Isso faz parte do método de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. No próximo quadro, mais duas coisas sobre providência divina. O livro de Esther revela pelo menos 3 princípios da providência divina. O primeiro princípio é que Deus age com base no conhecimento perfeito que ele tem a respeito de tudo. O segundo princípio é que sua providência é sua retidão inabalável. Mas o que isso quer dizer? A providência de Deus opera em harmonia com a liberdade das pessoas escolherem seus caminhos, nunca sendo coagidas. O rei tomava suas próprias decisões. Deus não o obrigou a agir. Ramã tramou suas próprias intrigas, fez seus próprios arranjos e construiu sua própria forca. O mesmo ocorreu com Mordecai e Esther. Eles tomavam suas próprias decisões e agiam livremente. No entanto, todos decidiam e agiam dentro de um campo de ação da soberania de Deus. Por exemplo, Ramã construiu uma forca para Mordecai, mas Deus enforcou o próprio Ramã nessa forca. Um terceiro princípio da providência de Deus é o do poder absoluto. E o que quer dizer isso? Deus é grande o suficiente para dar liberdade genuína às pessoas e ainda assim fazer as coisas acontecerem da forma como ele deseja, dentro de seus propósitos. O que ocorre é que Deus faz com que a liberdade humana contribua para seu propósito divino. A terceira coisa sobre providência divina é que o livro revela os resultados da providência de Deus. No nível humano, há 2 resultados. As pessoas que reconhecem a providência divina podem ter grande confiança e coragem, mas aqueles que não o fazem podem se sentir perdidos. Podemos ver isso mais claramente nos personagens Esther e Mordecai de um lado e em Ramã do outro, caso em que ele morre totalmente perdido. No nível divino, o resultado da providência é que Deus sempre age conforme seus propósitos, manifestados em sua vontade predeterminada, em sua vontade permissiva, em sua vontade proibitiva e em sua vontade providencial. Interessante que, em vários outros relatos das Escrituras, vemos movimentos semelhantes, onde Deus interfere e salva independentemente das pessoas o reconhecerem ou não. No próximo quadro, fechamos esse estudo com 3 aplicações a partir do tema da suposta ausência de Deus no livro de Esther. A primeira aplicação: o amor de Deus costuma alcançar pessoas através de pessoas. O autor do livro de Esther apresenta Mordecai, o pai adotivo de Esther, como alguém que vivia em Suzã, a capital do Império Persa. O nome Mordecai é derivado do nome Marduk, o principal deus da Babilônia.
É provável que ele tenha adotado esse nome babilônico para poder servir na corte do rei Assuero. É possível que ele também tivesse um nome judaico não conhecido. O ponto relevante sobre Mordecai é que ele se tornou o portal através do qual Deus atuou na vida de Ester. Deus chegou a Ester por meio de Mordecai através de 3 formas: pelo conselho dele, pelo conselho de Mordecai, por ele poder cuidar ou ter decidido cuidar de Ester e pelo seu amor paterno que ele demonstrou por ela. Aprendemos aqui que Deus demonstra seu amor às pessoas através de outras pessoas. No caso de Ester, Deus mostrou seu amor por ela, através de Mordecai. Mordecai a adotou como sua própria filha, porque foi motivado pelo amor de Deus a mostrar seu amor àquela menina órfã. Nós, como cristãos, somos o meio de Deus para mostrar o amor dele, que está em nós, aos outros que estão ao nosso alcance. Quando compartilhamos nosso amor com os outros, Deus se torna real na vida dessas pessoas. Ao fazermos o que o outro precisa, o abençoamos com o amor de Deus que está em nós. Segunda aplicação: Mordecai foi usado por Deus para confortar Ester, para consolar Ester. No capítulo 2, verso 11, o texto diz: Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que iria acontecer com ela. Quando Ester e outras moças foram levadas para o palácio real, elas ficaram isoladas e Mordecai deixou de ter acesso a ela. Contudo, mesmo Ester estando isolada, Mordecai se preocupava e buscava saber sobre ela. As moças ficavam isoladas no palácio sob uma guarda especial, tendo à frente o eunuco Hegai. Cabia a ele impedir que qualquer homem fizesse visitas à área destinada às mulheres. Contudo, como Mordecai servia no palácio do rei da Pérsia, ele conseguia acesso a Hegai. Possivelmente, conversando com ele, o utilizava como mensageiro para se comunicar com Ester. Talvez Hegai tenha permitido que Mordecai visse Ester e até falasse com ela sob sua supervisão. Isso certamente era motivo de conforto e incentivo para Ester. Mordecai se interessava pelos desdobramentos do estágio do qual Ester participava, cujo objetivo era ser escolhida a rainha para a esposa e ser a rainha do rei da Pérsia. Mas não apenas isso. Mordecai também se interessava em confortá-la, pois aquilo tudo acabava sendo uma luta pela sobrevivência dela, notadamente se sua identidade como órfã judia viesse a ser conhecida. Quando as pessoas passam por momentos difíceis, precisam de conforto. Aqui vemos que Mordecai foi o meio que Deus usou para dar conforto a Ester. O Senhor é Deus da consolação e da misericórdia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, nós lemos: Ele, Deus, é quem nos consola para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. De um modo geral, quando em sofrimento, as pessoas precisam de alguém que possa expressar o amor de Deus por elas. Idem quando lutam com seus problemas do dia a dia. Em muitos casos, quando Deus quiser confortá-las, Ele fará isso através dos crentes que, ao se sentirem abençoados, serão motivados a compartilhar consolo e dividir bênção com os outros. No próximo e último quadro, vemos a terceira aplicação que propomos para esse estudo. Essa terceira aplicação é que Mordecai dava conselhos sábios a Ester. No capítulo 2, verso 20, o texto nos informa que quando Ester foi inicialmente levada ao palácio de Assuero, ela não revelou sua nacionalidade nem sua origem familiar. Repleto de sabedoria, Mordecai havia lhe aconselhado a não deixar as pessoas saberem que ela era uma mulher judia. Mesmo quando se tornou rainha da Pérsia, Ester não revelou de pronto que era filha adotiva de Mordecai.
Sua obediência foi providencial para a salvação de seu povo, que estava ameaçado de extermínio pelo conselheiro Ramã. Muitas vezes Deus vai expressar sua providência por meio de conselhos e palavras de sabedoria que os crentes dão às outras pessoas. Deus estava dando conselhos a Esther por meio de Mordecai. Fazendo um paralelo com ele, poderemos ser o canal através do qual Deus dá conselhos às pessoas. Se estivermos nas mãos de Deus, ele poderá falar às pessoas através de nós. Deus revela seu amor e conforto por meio de pessoas comprometidas a receberem bênçãos, não apenas para acumulá-las, mas para dividi-las com os outros. E você, tem dividido as bênçãos que você recebe com outras pessoas? Finalizamos então aqui o estudo sobre Esther e a nossa série sobre os livros de Esdras, Neemias e Esther. No próximo trimestre, nós começaremos uma nova série sobre o livro de Romanos. E no próximo quadro, você pode ver o panorama dos estudos que serão desenvolvidos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo novamente em breve. Até lá!